Santo é o teu nome, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Senhor traga refrigério, restauração e paz. Amém. Boa noite, Jones. Boa noite a todos que estão entrando aí. Pode ser dia, pode ser noite. Mas que essa palavra venha nos transformar, nos restaurar nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a intercessão e o templo, né? O templo é diferente da igreja. A gente precisa entender essa questão do templo. O templo é importante quando você vai interceder. O templo é muito importante. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Não podemos destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Temos que cuidar desse templo, porque é nesse templo que o Senhor habita. Amém? Então, boa noite aí a dona Kátia, a Dalila, o seu Floriano, a dona Dinacir, a Cristiane, que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar, amém? Dona Iraci, que Deus te abençoe também. Nós vamos orar, pedir para que Deus venha nos ensinar, que venha falar conosco através da sua palavra, que Ele venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para compreender a sua vontade, o seu propósito, os seus caminhos, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, entregamos a ministração da tua palavra, as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos estão diante do Senhor, Pai. Eu imploro a tua misericórdia sobre a nossa vida, imploro, Pai, que o Senhor venha com a tua presença dentro de nós, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa família, perdoa as nossas palavras, pensamentos, atitudes, tudo aquilo que feriu a tua santidade, que feriu o seu nome, Pai. Eu peço, imploro o teu perdão e a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, leva, Senhor, cada pensamento cativo em obediência à Tua palavra e prepara o nosso coração para receber, Senhor, a revelação que nós precisamos. O Senhor tem liberdade de ministrar a nossa vida, cobre, Senhor, todo equipamento, toda a rede envolvida nessa ministração com o sangue do Cordeiro e que Satanás fique longe dessa ministração. Nos ensina, Pai, através da Tua palavra, qual é a Tua vontade, a Tua visão para a nossa vida de intercessão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Nós vamos falar um pouco de o templo de Deus, né? O intercessor e o templo de Deus, né? A primeira coisa que eu preciso entender a respeito do templo de Deus é que o templo não é meu. O templo que Deus construiu não pode ser construído por mãos humanas. Isso aponta não para um prédio, ou para uma tenda, ou para um tabernáculo, né? Isso aponta para o meu corpo, o teu corpo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala disso, que nós temos como habitação de Deus, como templo de Deus, o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos, como templos do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do templo. Precisamos manter o templo com as suas características originais,
né? É lógico que quando se fala, né, que nós somos um templo, nós somos a habitação de Deus, somos a morada de Deus, é por onde Deus pode se manifestar nesse mundo, é através do nosso corpo físico, através da nossa alma, através do nosso espírito. Quando se fala sobre isso, nós precisamos compreender que nós somos responsáveis pelo zelo, pelo cuidado, por aquilo que entra dentro do templo de Deus. E isso é muito importante para o intercessor, porque o intercessor é aquele que zela pelo templo de Deus. É aquele que precisa encher o templo de Deus de adoração, encher o templo de Deus de incenso, né? Então, nós somos responsáveis pela manutenção do templo. Por isso a palavra de Deus diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Né? Porque o templo que Deus formou, o templo que Deus criou, ele é santo, ele é sagrado. Por isso nós não podemos destruir o templo de Deus. Deus criou o templo para que ele pudesse habitar. Então, para que eu possa cuidar corretamente do templo de Deus, para que eu possa zelar pelo templo, eu preciso ter algo chamado fidelidade. A fidelidade é uma qualidade tremenda, né? Ela pode ser comparada com a fé. Ou seja, aquela certeza de coisas que não existem, coisas que Deus falou. A fé, né, também pode ser comparada com fidelidade. Mas a fidelidade de um servo ou de um intercessor no zelo do templo, essa fidelidade ela é usada para manter o templo em uma característica original. Não desvirtuar as paredes do templo, os objetos do templo, o altar que o templo tem, a presença que o templo tem. Não deixar entrar uma outra presença que não seja a presença de Deus. Então, Deus coloca os intercessores para serem zeladores do seu templo, mordomos do seu templo, servos do templo. Ou seja, eles vão proteger o templo das abominações ou das contaminações deste mundo. Então eu queria ler um texto tremendo aqui, que está no livro de Ezequiel, e nós vamos meditar um pouco nesse texto que fala exatamente sobre isso. Né? E sucedeu, Ezequiel capítulo 8, versículo 1, diz assim: e sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu assentei na minha casa, e os anciãos de Judá, sentados diante de mim, a mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então, estava ali o profeta Ezequiel, e ele estava na casa dele, assentado, é como se ele estivesse na sala da casa dele, e ali os anciãos do povo. Quem são os anciãos do povo? Eram as pessoas que tinham mais sabedoria, mais vivência com Deus, pessoas que tinham mais experiência espiritual com Deus, pessoas que deveriam guiar o povo, aconselhar o povo, conduzir o povo no caminho que o Senhor determinou. Esses anciãos estavam sentados na frente do profeta. Então imagina um sofá com esses presbíteros, com esses anciãos. Então, versículo 2 diz assim: então eu contemplei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima era aparência de brilho, como a cor de um âmbar, e pôs a forma de uma mão, e me tomou por um cacho da minha cabeça, ou pelo cabelo, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, a porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca o ciúme. Então, olha só o tempo que esse profeta está vivendo.
Os anciãos estão assentados ali diante dele, na casa deles, foram até a casa do profeta. E por que alguém iria até a casa de um profeta? As pessoas iam até a casa de um profeta para receber uma revelação da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus. Ou seja, o que Deus está falando? O que Deus está falando sobre a cidade de Jerusalém? O que Deus está falando sobre o templo de Jerusalém? O que Deus está falando sobre o futuro do povo de Israel? Qual é a revelação de Deus? Isso vem através do profeta. O profeta recebe a palavra de Deus e dita aquilo que Deus está falando. Ele simplesmente é o porta-voz de Deus, né? A palavra não é dele, mas é de Deus. E ali, naquele momento, apareceu o próprio Deus. E ele apareceu como fogo. Né? O Ezequiel está descrevendo o Senhor aparecendo diante dele como fogo consumidor. E isso tem uma simbologia. A palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor num contexto de Hebreus, onde a ira de Deus ela se manifesta como fogo. Né? Ou seja, as pessoas elas esquecem de se santificar e acabam caindo na mão de Deus, e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E ali o Espírito pega Ezequiel pelo cabelo e levanta ele entre a terra e o céu. Isso tudo é uma visão. E ele acaba sendo arrebatado, acaba sendo levado até o templo em Jerusalém. E aí nós chegamos no nosso assunto nessa noite. O templo, né? Deus começa a trazer uma revelação para o profeta, para que essa revelação fosse transmitida para os anciãos. Ou seja, ele começa a receber a revelação de Deus em qual é o estado do templo de Deus. Qual é o estado da habitação de Deus. A primeira coisa que ele descreve aqui é que existe uma imagem de ciúme. O que é uma imagem de ciúme? A imagem que provoca ciúmes em Deus é qualquer coisa que toma o lugar de Deus ou que fica ao lado de Deus. Ou seja, ele começa a visualizar, a primeira coisa que ele enxerga é uma imagem. E eu quero que você grave isso no coração, porque o profeta, o intercessor, ele tem a revelação de como está a casa espiritual de Deus, o altar espiritual de Deus na terra. Ele consegue ter essa visão. Ele consegue enxergar que Deus está enciumado por alguma imagem, por algum ídolo, por alguém que está fazendo a mesma função que Deus deveria estar fazendo no templo. Ou seja, existe uma imagem que não faz parte do desenho de Deus para que o templo seja santo e consagrado. Que imagem é essa? Que imagem é essa? Então, essa imagem pode ser 1000 coisas. Né? Nós sabemos que o coração do homem, e quando se fala do templo, está se falando sobre a nossa vida, o nosso corpo. E nós sabemos que o coração do homem, ele tem, a nossa carne, tem como um dos frutos, uma das obras, a idolatria. A idolatria é a prostituição espiritual. É aquilo que eu coloco diante de Deus. Aquilo onde eu coloco a minha esperança. Eu coloco a minha esperança, coloco a minha força, eu coloco a minha fé, né? E coloco também a minha admiração, a minha adoração. Essa coisa, ou essa pessoa, ou essa empresa, ou essa marca, ou esse nome, é a imagem que provoca ciúmes. Foi a primeira coisa que Deus revelou para Ezequiel quando começa a mostrar a condição do templo. Nesse momento, Ezequiel é um profeta que está ministrando em um ambiente de muita destruição, porque os babilônicos vieram e destruíram a cidade. E Ezequiel ficou na cidade. Os anciãos ficaram na cidade e um remanescente, um grupo pequeno de judeus, de israelenses, ficou ali na cidade.
E ali os anciãos estão procurando uma palavra de Deus, e a primeira coisa que Deus revela, porque Deus sempre revela aos seus servos, os profetas, as coisas ocultas. Deus revela. Deus está revelando o estado desse templo espiritual. Ele não está mostrando o estado do templo físico. Ele está falando, olha, dentro do teu coração, dentro do teu templo, você confia em outras coisas que não sou eu. E isso me provoca ciúmes. Você confia na sua capacidade profissional. Você confia mais nisso do que em Deus. Então, o profeta, o intercessor, ele vai ter essa revelação sobre o estado do templo. É uma das revelações mais fortes que existem. Ou seja, Deus não está revelando o que vai acontecer. Ele está revelando o que está acontecendo e a causa do que está acontecendo. Então, por que está tendo toda essa destruição? Por que está tendo tudo isso? Por que nós estamos perdendo um monte de coisa? Por que nós estamos numa miséria total? E Deus começa a trazer a revelação da causa. Deus nunca vai revelar o sintoma, porque o sintoma é claro, o sinal de uma maldição, o sinal de uma idolatria, isso é claro, irmão. É a miséria, é a total escravidão, é a doença e a morte. É isso que se instala quando o templo de Deus está abandonado. Né? Então, quando Deus começa a revelar, ele mostra a imagem que provoca ciúmes. Versículo 4 diz assim: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Agora entenda uma coisa, nós estamos vendo aqui o profeta enxergando o templo de Deus. Ao mesmo tempo naquele templo, existia a imagem que provoca ciúmes, a imagem que recebe idolatria, a imagem que é um símbolo de uma infestação demoníaca, uma infestação satânica dentro do templo. Dentro do templo existe um demônio atrás de cada imagem recebendo idolatria. Demônios se apresentam para receber essa adoração satânica. Então existia um demônio dentro do templo e a glória do Deus de Israel estava ali também. A glória do Deus de Israel. E aí, como intercessores, nós não podemos ser binários, ou seja, puxa, onde que pode, né, o Espírito Santo, ou a presença, ou a glória de Deus, está na vida de uma pessoa e ao mesmo tempo ela tem problemas espirituais, problemas com demônios. Ao mesmo tempo, a idolatria trouxe sobre ela, né, uma presença demoníaca. Isso está dentro do templo. O templo é de Deus. Deus está ali porque o templo é dele. Então, a glória de Deus estava ali, ele estava vendo a glória de Deus e ele estava enxergando uma imagem que provoca ciúmes. E aí eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Quando a gente tem a percepção espiritual, fica mais fácil de você compreender como o mundo espiritual funciona. Né? Esse texto aqui, quando eu li, depois de algumas vezes, eu falei, puxa vida, quer dizer que eu sou o templo de Deus. E dentro de mim existe a glória de Deus. Dentro de mim existe a presença de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de mim, mas eu posso ter dentro de mim uma imagem que provoca ciúmes. Eu posso ter problemas com demônios, eu posso ter infestação demoníaca ao mesmo tempo. Porque ele foi muito específico nesse texto. E a glória do Deus de Israel estava ali. A glória de Deus estava ali. Ou seja, a presença de Deus ali e os demônios estavam ali também. Algumas pessoas pensam que uma pessoa crente, uma pessoa cristã, ela não pode ficar endemoniada, ela não pode ter problemas
demoníacos. Mas o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia não fala que quando você tem o Espírito de Deus, automaticamente você não vai ter mais problemas demoníacos. Você pode ter um espírito, porque dentro de você existe um motivo para ele estar ali, e esse motivo tem que se confessar, tem que se abandonar, se rejeitar. Ou seja, você tem uma idolatria, você tem coisas que você confia mais do que Deus, você idolatra, você peca. Alguns idolatram o pecado da prostituição, o pecado do adultério. Alguns idolatram alguns pecados. Isso traz demônios sobre a vida da pessoa. Não é que Deus não esteja com ela. É que Deus está ali, a glória de Deus está na pessoa, mas demônios também habitam o mesmo templo. Por quê? Porque a pessoa colocou aquela imagem que provoca ciúmes ali dentro dela. Então, eu confio muito mais no banco do que na provisão de Deus. Isso faz com que eu tenha uma imagem dentro de mim. Uma imagem. Né? Então ele me disse, versículo 5, Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção a norte. E eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. E disse além disso para mim, Filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário, mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. Então, segunda coisa importante que eu preciso compreender aqui, é que quem está fazendo aquilo, quem está colocando a imagem, quem está trazendo a idolatria e a abominação para dentro do templo, é o próprio povo de Israel. Deus está revelando algo que pode ser encarado como algo individual, uma única pessoa que faz isso para ela mesma, que provoca a Deus, que atrai a idolatria para dentro do coração dela, ou ele está mostrando também um quadro de uma nação, o quadro de uma cidade, onde os representantes dessa igreja, os representantes, aqueles que deveriam zelar, os sacerdotes que deveriam zelar pela santidade, pela presença de Deus no templo, esses sacerdotes, estes mesmos sacerdotes, eles atraem uma idolatria, eles atraem os demônios. E como que Deus enxerga isso? Eles estão tentando fazer com que eu me afaste do santuário, eu me afaste do templo. É como se você fosse na igreja no domingo e você invocasse o nome do Senhor, e você adorasse o nome do Senhor, e você fizesse a sua adoração, a sua oração e a sua intercessão ali, e quando você fizesse isso, você está atraindo a presença de Deus. E na segunda-feira, você já começa a cometer um pecado, qualquer que seja. Um pecado de idolatria, um pecado de prostituição, você começa a mentir, ou seja, do mesmo lugar para o mesmo lugar, você está atraindo dois espíritos completamente diferentes. E eles vêm, porque quando você invoca o nome do Senhor, quando você se quebranta na presença do Senhor, o Senhor pode encher o templo, o Senhor pode encher a tua vida. Quando você adora a Deus, Deus enche a tua vida. Mas será que nós não estamos trazendo idolatria? Será que nós não estamos provocando a ira de Deus para que ele se afaste do santuário? Na história da igreja, você percebe que muitas igrejas perderam a glória de Deus. Isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece de uma única vez. Isso acontece gradativamente. Quando nós permitimos, nós pecamos e nós começamos a provocar a Deus e falar para ele assim: saia desse templo, esse templo aqui não é teu. Deus está falando: olha, você está vendo o que o meu povo está fazendo para que eu me afaste do meu santuário?
Amém? Então, como você tem cuidado do templo de Deus? Né? Versículo 7. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse, entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Olha só, outra coisa importante a respeito da intercessão. A intercessão serve para fechar buracos, para fechar brechas, para fechar espaços por onde o inimigo pode agir. Deus está revelando aqui para o profeta um buraco na parede. Ele viu a porta, mas ele viu um buraco na parede. E ele fala para o profeta, cava. Começa a cavar esse buraco, começa a fazer com que esse buraco se torne maior. Porque eles já abriram essa brecha, eles já abriram esse buraco. Eles já abriram um espaço para que o inimigo pudesse entrar. Então o que é o buraco na parede? O buraco na parede, irmão, ele é feito pelo próprio sacerdote. Ele é feito pelo próprio intercessor, pelo próprio ancião, pelo próprio sumo sacerdote, aquele que deveria servir a Deus e proteger o templo de qualquer abominação, é aquele que acaba contaminando o templo e deteriorando as paredes do templo. E por isso o inimigo pode entrar. Quando ele começa a cavar, ele acha do buraco, ele acha outra porta. E aí nós falamos sobre a questão das portas abertas. Quando o povo de Deus começa a pecar, quando uma coletividade, quando uma igreja começa a pecar, quando há pecado no altar, buracos são abertos, portas são abertas. E esses buracos, eles ficam abertos dentro do templo espiritual, dentro do templo de Deus. E ele fala, olha, você precisa entrar e contemplar as abominações que eles estão fazendo aí dentro. Ele já está começando a entrar dentro de uma recâmara ou dentro de um quarto. Amém? Nós somos o templo de Deus. E se Deus pudesse me revelar para você como nós somos interiormente templo de Deus, como que o templo de Deus é interiormente, talvez a gente veria exatamente isso. Uma parte do templo é o Santíssimo Lugar, outra parte do templo é o Santo Lugar, outra parte do templo é o átrio exterior. E aqui você está vendo Deus levando o profeta dentro do templo para alguns quartos. Talvez seja um quarto que servia para depósito, talvez seja um quarto de apoio, talvez seja um quarto para que as pessoas pudessem dormir ali, os servos de Deus pudessem dormir ali dentro do templo. Mas ali dentro daquele quarto, eles estavam fazendo algumas coisas que estavam ferindo a santidade de Deus e tentando fazer Deus sair do templo. Versículo 10. Assim eu entrei e vi, porque o profeta é aquele que vê. E vi, e eis toda forma de coisas rastejantes, animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E no meio deles estava Jazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário na sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então ele me disse, filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras das suas imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Nós estamos vivendo, irmão, um tempo de muita guerra. Já não é de hoje, porque o princípio das dores já começou. Não começou agora, começou há vários anos atrás. Né? O cumprimento do princípio das dores já começou, já faz tempo. Isso é só você ler a palavra de Deus, o que Jesus falou, e você perceber pela história recente do mundo. Então, nós estamos vivendo tempos
complicados, difíceis, de perseguição, tempos de escassez, tempos de enfermidade, tempos de pragas, tempos de terremoto, tempos onde grupos se levantam contra a nossa vida, onde as pessoas perdem os seus empregos. Quer dizer, quando as pessoas passam por tempos assim, qual é a tendência da carne? A tendência da carne, irmão, é procurar um subterfúgio mais rápido, mais fácil. Ou seja, eu preciso resolver os meus problemas. E por isso eu vou começar a abrir mão dos mecanismos que Deus me deu, da minha fé em Deus, e eu vou começar a usar outros mecanismos. E eu vou atribuir a esses mecanismos que esses mecanismos são Deus. Ou seja, se alguém de um sacerdote de outro Deus vier e fizer algum trabalho e me curar, eu vou colocar esse Deus na minha recâmara, no meu templo. Porque eu estou indo atrás de outros deuses, adorando a outros deuses, pintando outros deuses nas paredes do templo, né? Fazendo essas abominações, porque eu acho que Deus nos abandonou. O Senhor não nos vê, o Senhor me abandonou, o Senhor simplesmente não está nem aí com o que está acontecendo com a nossa vida. Não adianta a gente servir a Deus. Nós podemos servir a Deus, mas nós também podemos lançar mão de outros deuses. É isso que Ezequiel está enxergando. Ele está enxergando algo, os deuses que ele está enxergando pintados nas paredes dessa recâmara, eram deuses pertencentes às outras nações. Não eram deuses pertencentes à nação de Israel. As coisas rastejantes eram considerados animais imundos. Não poderia nem se alimentar com eles. Mas ali eles estavam fazendo o quê? Fazendo uma queima de incenso. Incensários estavam acesos. O incensário que Deus deu para eles, eles estavam utilizando com esses outros deuses. Amém? Não estavam apenas adorando, mas estavam também utilizando a oração, os pedidos, as intercessões com outros deuses. É isso que ele está revelando. E é interessante que ele fala do número 70 e fala de um homem aqui, especificamente de uma linhagem sacerdotal. Ele fala do número 70, né? Nessa época não existia ainda o Sinédrio. O Sinédrio veio muito tempo depois. Nessa época, o número 70, ele apontava para 70 anciãos do povo de Israel que Moisés levantou e impartiu sobre esses 70 o Espírito que estava na vida dele, para que estes 70 pudessem aconselhar o povo, pudessem julgar as causas do povo. Então, o que ele está apontando, esses 70 aqui? Ele está apontando para a liderança. É quando a nossa liderança ela começa a ser levantada dentre um grupo de pessoas que Moisés levantou, e essa liderança, a própria liderança, começa a se desviar do desenho que Deus estabeleceu. Por quê? Por causa de um logotipo, por causa de uma imagem, por causa de uma reputação, por causa de uma imagem na internet. O que vão falar de mim? Eu preciso mostrar outra figura. Eu não posso mostrar o que Deus fala, eu não posso pregar o que Deus fala. Eu tenho que revelar aquilo que é bom para atrair as pessoas. Eu tenho que resolver o problema das pessoas, não importa que Deus está no altar. O importante é que elas tenham uma experiência, o importante é que elas tenham alguma coisa, elas têm que sentir alguma coisa, para que elas possam dizer, Deus está ali, para que elas possam continuar vindo ao altar, continuar se alimentando desse altar. Então eles falam, Deus nos abandonou, quer dizer, não está acontecendo o que nós queremos que aconteça, nós estamos mandando Deus fazer e Deus não está fazendo. Então ele nos abandonou. Eles não aceitam o tempo de Deus. Eles não aceitam a realidade que Deus deu para eles. Ou seja, Deus fala, olha, vocês vão sofrer um juízo, porque vocês
contaminaram o meu templo, mas eu não aceito o juízo de Deus, eu não aceito a realidade que Deus está trazendo. Por isso eu falo, Deus nos abandonou. Por isso eu levanto a minha voz para murmurar. Então Deus está falando, eles estão liberando essa palavra. O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, quando eu lembro de uma situação parecida com um homem, aqui são 70, mas em um homem que errou, chamado Davi, ele sofreu o juízo de Deus, ele sofreu o castigo por causa do seu erro, a consequência por causa... Ele foi perdoado, mas ele sofreu a consequência, e a Bíblia diz que quando ele saía de Jerusalém, sendo expulso de Jerusalém, porque o seu filho Absalão queria matá-lo, enquanto ele caminhava, ele era apedrejado. Ele era apedrejado por um homem que jogava pedras em Davi. Davi que tinha matado o Golias. E um dos seus soldados falou, Davi, me manda que eu mato esse homem, porque ele está tocando no ungido do Senhor. O que Davi falou me choca, porque Davi falou assim, olha, eu mereço receber essas pedradas, não levante a mão contra ele, porque Deus está me corrigindo. Ele está me corrigindo por quê? Porque eu sou líder. Ele está me corrigindo porque eu trouxe abominação. Porque eu abri brecha, eu abri um buraco no templo, eu abri uma porta para que o inimigo entrasse, porque os inimigos blasfemaram de Deus na face dele por causa do meu erro como líder, como ancião, como rei da nação de Israel. Então, Davi, ele recebeu a correção com outro espírito, com outro tipo de mentalidade. Davi falou, eu vou sofrer o que Deus quer que eu sofra. Por quê? Porque o erro foi meu. E o intercessor, meu querido, ele se coloca na brecha. Ele enxerga como que está o templo por dentro. Ele consegue enxergar quando o templo está totalmente contaminado. Ele consegue enxergar quando o templo está completamente limpo. Ele consegue enxergar, ele tem o dom de Deus de enxergar um templo completamente restaurado ou completamente destruído. Então Ezequiel está enxergando que os anciãos de Israel, eles estão confiando em marcas, em logotipos, em placas, em imagens. Eles estão confiando, imagina, né? Imagina como se fosse um pastor, ele confiar no partido político, não confiar mais em Deus. O partido político vai manter a minha igreja. O pastor começa a confiar no prefeito, o prefeito vai manter a minha igreja. Eu estou coberto, eu sou amigo, eu estou vinculado ao governador do estado. Então, eu tenho a proteção do governador do estado. É outra imagem dentro do templo. O coração daquele pastor, ele está tentando afastar o próprio Deus da igreja que ele pastoreia. E isso é algo que deve ser tratado na intercessão. Por isso, o Espírito revela para o profeta, profeta, você precisa ver o que eles estão fazendo. Você tem que enxergar o que eles estão fazendo. É por isso que Deus dá sonhos para a gente. Por isso que Ele traz visões. É por isso que naquele momento que você está orando, Deus vai te abrir os olhos, vai mostrar como está a sua família, Ele vai revelar através de alguma figura ou através de alguma visão específica, utilizando pessoas, utilizando tempos, utilizando alguns elementos para que você possa compreender a realidade espiritual do templo. Deus quer limpar o templo. Nós queremos prosperar, mas Deus quer limpar o templo. Nós queremos comprar tudo novo, mas Deus quer limpar o templo, porque se você limpar o templo, a bênção de Deus é automática. A presença de Deus vem, e com a presença de Deus, meu querido, com o templo restaurado, é automático. O Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a importância da confissão dos pecados, quando o intercessor enxerga aquilo que Deus está revelando. Né? E aí ele fala, no meio dele estava Jazanias, filho de Safã, e cada homem com o seu incensário na mão. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam idolatrando.
Oferecendo incenso. Incenso significa adoração mais intercessão. Quando você mistura esses dois elementos, você está queimando incenso. Eles estão queimando esse incenso, ou seja, a adoração, mais uma vida de intercessão. Eles estão queimando esse incenso para as imagens dentro de uma câmara interior deles. Então, por isso a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo está falando sobre esse autoexame, exatamente como Ezequiel está recebendo aqui o exame do templo de Deus. Como que está o templo? Eu tenho que examinar o templo antes de fazer o quê? Antes de tomar a ceia, antes de renovar a aliança, antes de eu misturar o corpo de Cristo com o meu corpo, antes de tomar o suco que me aliança com Deus, eu preciso examinar o templo. Então, o intercessor, ele não pode ter imagens outras no templo. Intercessor que idolatra alguém que tem um nome no meio evangélico, alguém que tem um apostolado poderoso, alguém que é um profeta poderoso, e tudo que essa pessoa fala é a verdade absoluta. Meu irmão, você precisa ter o seu templo purificado. Por isso você não pode permitir que o nome dessas pessoas, que a imagem dessas pessoas se torne maior do que a imagem do Deus vivo. Na realidade, eles nem deveriam estar ali. O templo é a habitação de Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória. Então, essa revelação, ela traz sobre o profeta a causa do porquê que o povo foi destruído. Por que o povo foi dizimado? Por que a cidade foi arrebentada pelos babilônicos? Por que Nabucodonosor ganhou poder para destruir tudo aquilo? Deus está revelando a causa para o intercessor. A causa é revelada para o profeta. Por isso a palavra de Deus diz em 1 João, acho que é capítulo 4 ou 5, fala assim: se você ver, se você enxergar o teu irmão cometer pecado que não é para a morte, você vai pedir e Deus dará vida àqueles que não pecam para a morte. Você ganhou uma autoridade de queimar incenso ao Deus verdadeiro. Queimar incenso é adorar somente a Deus, ou seja, confiar somente em Deus, admirar somente aquilo que Deus faz, e parar de admirar aquilo que o homem faz, parar de admirar aquilo que as corporações, as instituições, as igrejas fazem. Você tem que parar de colocar imagens, placas de igreja, nome de ministério, né? Nome de ministros. Você tem que parar com isso. Se você não parar com isso, meu querido, dentro do templo existem imagens que são abominação. Você está adorando a criatura no lugar do Criador. Isso não é algo, muitas vezes não é proposital. Você não faz isso de maneira proposital. Eu não faço isso de maneira proposital. Às vezes eu posso estar adorando a minha esposa, como eu já fiz isso, e Deus quase que ela morreu por causa disso. Mas isso foi uma tendência da minha própria carne, do meu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que há caminhos que parecem certos ao homem, mas ao final deles leva à morte. E é isso que nós estamos lendo aqui nessa noite. Versículo 13. Ele também me disse: vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor. Porta, portão, que estava em direção ao norte. O que é o norte? O norte é o lugar da onde vem a Babilônia, é o lugar da onde vem o juízo. E eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Então ele me disse: tu viste isso, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que essas. Então essas mulheres estavam chorando por Tamuz. Por que as mulheres choravam por Tamuz? Quem era esse Tamuz? Tamuz era uma entidade, era um demônio, era um deus,
uma divindade que era idolatrada pelos babilônios. Né? Babilônia é idolatria, politeísmo. Ou seja, as pessoas adoram muitos deuses. Um deles era o deus Tammuz. E a lenda dizia que o Tammuz era responsável pelas colheitas, era responsável pela fertilidade da terra. E nessa época eles viviam da agricultura. Quem tinha terras, quem produzia muito trigo, muita soja, quem produzia muita azeitona, era rico. Né? Só que existem 4 estações do ano. E quando vinha o inverno, então o inverno matava totalmente as plantas, matava totalmente a plantação. Ficava tudo seco, ficava só aqueles ramos secos, aquelas árvores secas. E a Bíblia, a lenda diz que Tammuz, que trazia vida para as plantas, e aí ele era idolatrado por causa disso, ele havia morrido. E por conta da morte de Tammuz, as mulheres deveriam chorar, derramar lágrimas, para que estas lágrimas fossem oferecidas a Tammuz, regassem a terra e Tammuz renascesse. Então, o que esse espírito demonstra para nós? Quantas lágrimas nós derramamos por causa da nossa colheita? Quantas lágrimas nós derramamos por conta de uma escassez? Quantas lágrimas nós derramamos pensando que a lágrima vai atrair Tammuz? Né? Tammuz era o deus dos babilônicos que adoravam a Baal. E aqui está a porta do norte, porque Baal era considerado o senhor do norte. Então, meu querido, minha querida, para onde você vai quando falta a colheita, quando falta o salário, quando falta o dinheiro? Para onde você vai? Você vai para o senhor do norte? O senhor do norte hoje em dia é Mamon. Mamon é aquele espírito referido por Jesus que ele controla riquezas. Então, quando você e eu passamos por situações financeiras, como fica o nosso coração? O que eu tinha, eu perdi. O meu emprego, eu perdi a minha fonte de renda, eu perdi a minha colheita, eu perdi uma série de coisas, e aí eu vou para Tammuz ou para Mamon, e eu começo a derramar lágrimas. Por quê? Porque eu penso que Deus ele vai se mover por causa das minhas lágrimas, mas não é o verdadeiro Deus para quem você está derramando essas lágrimas. Você está derramando lágrimas para Tammuz. Por quê? Porque você não tem a imagem correta de como Deus se move. Deus não se move porque eu estou chorando. Deus não se move porque eu estou precisando. Deus se move pela sua palavra. Deus se move pelos seus princípios. Deus estende a mão para abençoar ou para amaldiçoar, dependendo da maneira que eu estou vivendo os princípios de Deus. Então é importante que eu entenda isso. Então, se você está chorando por causa do dinheiro, se é por causa do dinheiro que você está tendo confusão em casa e está levando todo mundo a sofrer, isso são lágrimas derramadas. E outra coisa importante é que o holocausto, ou seja, a oferta de libação, ela era algo derramado e as lágrimas são derramadas. Então, eu não posso chorar. Você pode chorar, mas para quem que você está chorando? Por que você está chorando? E outra coisa, qual é o propósito desse choro? Você está chorando porque você não crê que Deus possa te alimentar num tempo de escassez. Você está chorando porque você considera que Deus te abandonou, que Ele não está te vendo no deserto. Você considera que Deus não pode fazer pão descer do céu sobre a tua vida. E aí você começa a chorar. Ou seja, o motivo do choro é a incredulidade. O motivo do choro não é você se derramar diante de Deus. O motivo do choro não é de alegria, não é de gratidão, mas é de murmuração. É de você falar assim, Senhor, o Senhor não é capaz de me sustentar. O Senhor não é capaz de me alimentar.
Então deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está o templo de Deus em relação a essa provisão? Como é que está o templo de Deus? Será que o templo de Deus está contaminado por causa da preocupação com as finanças? A preocupação com as finanças? Preocupação, meu querido, é uma incredulidade disfarçada de cuidado. Quem está preocupado não tem fé, não está agindo por fé. Quem está preocupado está dizendo que Deus é fraco. Quem está preocupado está dizendo que Deus não tem poder. Quem está preocupado está chorando nos pés de Tamuz. Então, cuidado com o teu coração. Essa é uma época em que Tamuz ele está agindo porque as pessoas estão ficando desesperadas. Tem muita gente chorando, entrando em depressão, entrando em ansiedade, justamente por causa da colheita. Se você é uma pessoa que semeia, se você é povo escolhido, se você é uma pessoa que é filho de Deus, você será sustentado por Deus. O teu pai vai te sustentar. Você tem um pai poderoso, você tem um pai que é provedor, você tem um pai que criou todas as coisas para você. E a maior prova do que eu estou te falando é que você está me ouvindo no teu celular, não faltou comida hoje para você. Não faltou comida depois de 7, 8 meses de pandemia. Você está alimentado. Você está alimentado. Ah, mas o meu nome está o teu nome, meu irmão, e o meu nome não interessa. Interessa é o nome do Senhor. O que interessa é como que está o templo e não a imagem do templo. Você quer arrumar o seu nome? Comece a buscar o Senhor e purifica o templo. Purifica o templo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Primeiro você busca o reino, primeiro você busca o Senhor, primeiro você limpa o templo, primeiro você se purifica, primeiro você se arrepende. A Bíblia diz assim, Josué falou, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio. Se santifica, meu irmão, santifica o templo. Para de idolatrar pastor, para de idolatrar igreja, para de idolatrar político, para de idolatrar movimentos, para de idolatrar política. Para de confiar nas pessoas. Para de colocar a imagem das pessoas como se elas fossem Deus. Deus quer exclusividade. Deus está com ciúmes. Deus está com ciúmes. E se a coisa está ruim, porque o pecado do homem trouxe tudo isso, você imagina se a presença de Deus sair da tua vida, sair da minha vida? Então, meu irmão, isso tudo que está acontecendo é para chamar a nossa atenção para um tempo de arrependimento e de purificação. Versículo 16 diz assim, e ele me trouxe para o átrio interior da casa do Senhor, e eis a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com as costas voltadas para o templo do Senhor, e com as suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Ou seja, eles estavam adorando o sol e dando as costas para Deus. E ele me disse, tu viste, filho do homem? É isso uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui, porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira. E eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Portanto, eu também tratarei com fúria. O meu olho não poupará e nem terei pena. E embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim não os ouvirei. O que nós estamos acabando de ver, irmão, é como que um intercessor, como que um profeta, como que um sacerdote perde a capacidade de ser ouvido por Deus. Ainda que eles clamem, eu não os ouvirei. Ainda que eles me invoquem, eu não virei. Por quê? Porque eu vou tratar eles com fúria. Vou tratar eles com a violência que eles estão atraindo para eles.
Então, um marido, quando ele é traído, um marido, quando ele está, né, ele descobre que a esposa está adulterando, irmão, a Bíblia diz que o homem, ele não suporta essa situação. A ira é maior do que a ira de uma mulher quando descobre que o marido está traindo. Então o homem não consegue lidar. Por que Deus fez essa diferenciação entre o homem e a mulher? Porque o homem, ele veio para simbolizar o marido, que é o próprio Deus, que é o marido de Israel, a mulher. É o marido da igreja, é o noivo da igreja, e a igreja é a noiva. Então nós precisamos purificar o templo. Por quê? Porque um templo sujo vai produzir essa ira do marido, vai produzir essa fúria do marido. E ele está falando, ele não vai ouvir nenhuma oração. Nenhuma oração. Como está o templo? Como está o templo individual? Primeira análise, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Primeiro ponto de análise, como que está o meu homem espiritual? Eu vou analisar a minha vida. Eu vou orar o que está no Salmo 139. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Né? Eu vou orar como o Davi orou. Senhor, me expurga dos pecados que me são ocultos, os pecados de ignorância. Me tira dos pecados que eu estou cometendo e que eu ainda não sei que são pecados. Revela esses pecados para que eu possa abandoná-los. Aí você está purificando o seu tempo. E aí você pergunta, né? Então a purificação é confessar os pecados. Alguns precisam jejuar. O jejum serve para quê? Para que você purifique o tempo. O jejum não é simplesmente passar fome. O jejum é você ter um tempo buscando a Deus de maneira individual. Quando você busca a Deus de maneira individual, quando você busca a Deus com o propósito de se santificar e não com o propósito de ganhar um carro, de ganhar dinheiro, de fazer isso, de pagar a conta, quando você fala, Senhor, me santifica, me purifica pelo sangue, perdoa esse pecado que eu cometi, aquele. Quando você faz isso, você está purificando o templo, você está tirando as imagens, perdoa a idolatria. Pai, eu estou colocando a minha fé no banco, eu estou colocando a minha fé no meu emprego, eu estou colocando a minha fé no meu chefe, eu estou colocando a minha fé em tantas coisas, eu tenho tantas imagens abomináveis dentro de mim, eu quero me purificar agora, eu quero colocar somente a tua presença dentro do meu coração. Aí você vai perceber, irmão, que as coisas vão começar a mudar. Então o que é um jejum? Um tempo de separação. Eu deixei de comer, de almoçar. Se você não estiver orando, buscando e se santificando, você está simplesmente passando fome. Então o que é um jejum? É quando você entrega o tempo do teu almoço, do teu café, do teu jantar, do teu lanche. Quando você entrega esse tempo e você se coloca de joelhos, você vai para algum lugar, fica se isolando das pessoas e começa a orar e buscar a Deus. Para quê? Para que você se purifique, irmão. O jejum não serve para mudar as coisas financeiramente. Ele serve para me purificar. Ele serve para eu desligar da minha vida as iniquidades, os pecados. Leia o Salmo, o Isaías 58. Isaías 58, Deus explica qual é o jejum que ele escolheu. Amém? Então, a primeira dimensão de você purificar o templo é a dimensão individual. E a segunda dimensão é a dimensão coletiva. O templo de Deus, nesse caso, de Ezequiel, era um templo destinado a trazer a presença de Deus no meio da família, no meio do povo, no meio da nação. O templo de Deus, o templo espiritual de Deus, ele tem que estar purificado. Por quê? Porque coletivamente nós vamos desfrutar da presença, de Deus, coletivamente. Mas isso começa onde? Isso começa no sacerdócio. Isso começa com a minha vida, o sacerdote da casa, o sacerdote da igreja, o sacerdote do trabalho, o sacerdote na escola. Quem é o sacerdote que é responsável pela coletividade? Essa pessoa tem que trazer a presença de Deus. Não pode afastar Deus daquele lugar.
Então, meu irmão, você é intercessor, você é o sacerdote. Você é intercessora, você é sacerdotisa. Será que você está atraindo a presença de Deus? Ou será que você está afastando Deus do templo dele? Amém? Então, cuidado. Como está o teu coração. Cuida de como que está o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tira os ídolos, tira essas imagens. Onde você está colocando o teu coração, onde você está colocando a tua fé, meu querido? Você não pode servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Então eu vou ter que fazer voto de pobreza? Não é isso que o texto está falando. Você não pode servir dois demônios. Você não pode ter a tua riqueza como seu Deus. O teu carro não pode te controlar, o teu dinheiro não pode te controlar, a tua empresa não pode te controlar, tua carreira não pode... Nada disso pode controlar você. Afinal de contas, você recebeu Jesus como único Senhor. Único. Você confessou isso com a tua boca. Você não confessou Ele como mais um Senhor. Você confessou Ele como o único Senhor e Salvador. Então, será que Deus está enciumado da nossa vida? Será que Deus está enciumado da nossa família? Porque nós confiamos demais em alguma coisa que não é Deus? Será que Deus está enciumado da nossa igreja? Porque nós confiamos demais em algo que não é Deus? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? E quando você fizer isso, meu querido, Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar o que está acontecendo de maneira clara, como mostrou para Ezequiel. Deus vai mostrar para você como está o templo. Deus vai revelar para você como está o templo. Para quê? Para que você possa orar. E para que você possa purificar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Para que você possa orar e purificar a tua família, purificar a tua igreja, purificar o templo de Deus no seu trabalho. Quando você purifica o templo de Deus, a presença de Deus não se afasta dali. Amém? Então, vamos orar. Eu espero que essa palavra sirva de alguma maneira para que você possa purificar a tua vida diante de Deus. Porque os pecados mais claros, esses são os primeiros a sair da nossa vida. Os pecados que fora do corpo, mas os pecados interiores, aqueles que ninguém está vendo, aqueles que a gente nem percebe que está cometendo, são esses que são venenosos, meu querido. Então, pede para o Espírito Santo, faz como Ezequiel, me revela, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me leva pelo caminho eterno. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu ensino e queremos implorar que o teu Espírito sonde o nosso coração. Senhor, nós somos falhos, somos pessoas inclinadas ao erro, nós não somos pessoas perfeitas, não nascemos assim. E se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos mentindo. Então nós imploramos, Pai, que o Senhor revele para nós, para cada um de nós, o nosso próprio pecado, para que nós possamos santificar o altar, confessar os nossos pecados e encontrar, Senhor, a purificação que há no sangue do Cordeiro. Por isso, Pai, revela aquilo que está oculto dentro do meu coração, para que eu possa me arrepender. Revela o que está oculto dentro do coração de cada pessoa que está me ouvindo, para ela mesma, para que ela possa, para que isso possa produzir não remorso e não peso e nem julgo, mas possa produzir purificação, arrependimento e perdão, em nome de Jesus. Pai, também coloca sobre nós uma capacitação para nós administrarmos, quando o Senhor mostrar a realidade do templo do Senhor, a realidade do templo espiritual na nossa casa, na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer dimensão. Pai, nós queremos ser conduzidos pelo Senhor nas nossas intercessões. Não queremos julgar, apontar o dedo, condenar, jogar pedras, mas nós queremos ser intercessores fiéis que mantêm o templo purificado, Senhor, confessando os nossos pecados e confessando o pecado da nossa família, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a ter o coração quebrantado e a ter o coração amadurecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido?
Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê muita paz. Amém? Que todo medo saia da sua vida, que todo pânico, receio saia da sua vida e que você tenha segurança e paz, porque o teu Pai cuida de você. Amém? Deus abençoe. Semana que vem a gente volta com mais algum assunto aí sobre intercessão. Deus abençoe.